Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a regra do produto e quociente para as derivadas. Continuando, claro, o nosso vídeo anterior, tá bom? Bom, então, sem mais delongas, vamos lá. A regra do produto ela é definida da seguinte maneira: se f e g são ambas deriváveis, então a derivada do produto não é o produto das derivadas. Isso é, se eu tenho um f, a derivada de f vezes g, tá? Isso não é f vezes g', tá? Não é a derivada delas. Ou seja, é um pouco mais complexo do que simplesmente você chegar e derivar as duas e depois multiplicar. Na verdade, a gente vai sempre seguir essa regra, tá? Então a gente faz, ó, conserva a primeira, deriva a segunda, conserva a segunda, deriva a primeira. Eu particularmente, isso aqui é porque eu peguei do livro, tá? O livro que eu coloquei como referencial do cálculo quando vocês fizeram comigo, tá bom? Então, o cálculo do James Stewart, ele usa dessa forma que eu geralmente costumo fazer assim, tá? Aqui tem a anotação em linha, vou até fazer a anotação em linha. Quando eu quero f vezes a derivada do produto, eu faço deriva a primeira, repete a segunda, mais repete a primeira, deriva a segunda a segunda função, tá bom? Mas aí é a mesma coisa porque nesse caso a comutatividade prevalece. E aí eu gosto dessa regra aqui, seguindo essa ordem, porque embaixo a gente vai aplicar também para a regra do quociente, tá? Que é bem parecido com a regra do produto, mas tem duas diferenças, tá? O incremento da subtração e do quociente aqui elevado ao quadrado, né? O denominador elevado ao quadrado. Então, quando eu tenho a derivada, tá, de f e g, lembrando que elas têm que ser deriváveis, e nesse caso aqui, tá, uma observação, g precisa ser diferente de zero, porque senão não tem como, né, a função nula não tem como funcionar aqui e nem aqui, tá, por causa do denominador. Então, a gente faz o quê? Deriva a primeira função, repete a segunda, né, o denominador, menos conserva a primeira função e deriva a segunda função. E embaixo você faz a função g elevado ao quadrado. Essas regras aqui podem ser utilizadas tanto com a notação de Leibniz quanto com a notação de linha, tá? Que está aqui ao lado. Certo? Isso aqui meio que você tem que decorar, lembrando que essa anotação aqui ao lado, ela tá bem enxuta, tá? É feita assim para você decorar a fórmula com um pouco mais de facilidade. Vamos para a prática para ver como que funciona, tá? Então vejam só, nós temos aqui duas funções f e g e eu quero derivar essas funções. Lembrando duas coisas. Primeiro, fg não, né? Só tem função f. Então, a gente pode encarar, por exemplo, a função x aqui como sendo uma função u. E posso encarar o e de x como sendo uma função v, só para vocês verem como que funcionaria, tá? Então, vejam só, se eu faço a derivada de u, a derivada de 1 é 1. E a derivada de v, que é elevado a x, é ele mesmo. Como que eu aplico, então, a regra do produto aqui? Quando eu faço f' de x, na verdade, eu vou fazer o quê? Eu vou derivar a primeira função, que seria o u no caso, tá? Então, é como se eu tivesse isso aqui assim, ó, u vezes v, tá? Então, seguindo esse padrão, deixa eu tirar isso aqui, colocar aqui a fórmula, ficaria, ó, deriva o primeiro, repete a segunda função, mais repete a primeira função e deriva a segunda. Substituindo os valores aqui, é claro, você vai ter o quê? 1 vezes e elevado a x mais x vezes e elevado a x. Ou seja, né, a derivada da função f de x é e elevado a x mais x e elevado a x. Pronto. Finalizamos aqui a derivada usando a regra do produto. Vale ressaltar que ainda não vimos nada sobre logaritmos, funções trigonométricas, dentre outras, tá? A ideia aqui é só a gente entender como que funcionam as regras. Mas embaixo a gente vai ter um segundo exemplo, e esse exemplo aqui nós vamos usar a regra do quociente, tá? Então nós vamos chamar essa primeira função de u e essa aqui de v. Então se eu digo que u é x² mais x menos 2, tá? Isso significa dizer que a derivada, aqui eu já vou entender que vocês já sabem derivar de boa, então é só
2x menos 1. E v, se eu disser que v é a função de baixo, x ao cubo mais 6, eu tenho então que a derivada vai ser igual a 3x ao quadrado e só, tá? Derivada de 6 é zero. Lembrando que essas são notações simplificadas para a gente ir direto ao ponto. Na prática, quando você já sabe fazer derivada, você nem faz isso aqui, você faz direto cálculo de boa, tá? Isso aqui é só para ter uma noção. Vamos então aplicar a regra do quociente, ou seja, quando eu faço y', eu vou estar fazendo u sobre v', tá? Isso aqui é deriva a primeira, repete a segunda função, menos repete a primeira e deriva a segunda, tudo isso dividido pela segunda função ao quadrado. Lembrando que eu estou chamando de primeira de cima, o numerador, e segundo a de baixo, ou seja, o denominador. Substituindo corretamente aqui, depois simplificando, teremos y', u' na verdade vai ser 2x menos 1, como nós temos o binômio, coloca entre parênteses, v x ao cubo mais 6, menos, repete a função u, que é x ao quadrado, mais x menos 2. Cuidado para você não substituir o linha aqui, tá? Não é a derivada aqui, é a função u. Vezes a função v', que é 3x², tudo isso dividido pela função v ao quadrado, ou seja, x ao cubo mais 6 ao quadrado. Pronto, a gente finalizou a derivada. Processo final é só de simplificação, tá? Após multiplicar e simplificar tudo, tá? Acho que ficou meio cortado aqui o 3x², tá, gente? Só vou escrever aqui e depois eu arrumo no próximo vídeo, tá? É 3x², caso não esteja aparecendo aí para vocês. Bom, o processo agora é de simplificação, então eu vou colocar aqui o resultado direto, o resultado final, depois de multiplicado, somado, subtraído, o que tiver e o que der para fazer, a expressão vai ficar nesse formato aqui, ó, x² menos 2x ao cubo mais 6x² mais 12x mais 6, tudo isso dividido por x ao cubo mais 6 ao quadrado, tá? Vai ficar essa expressão um pouco feia e se acostumem porque muitos resultados ficarão com essa cara e não muito agradável, ok? Então, pessoal, esse foi nosso vídeo sobre regra do produto e regra do quociente, tá bom? No próximo vídeo a gente vai ver outras funções e também regra da cadeia, tá? Um abraço e até o próximo vídeo. Falou!